Qual o maior erro do segurado ao procurar uma pólice, ao fazer uma pólice? Qual é o erro mais comum que ele comete? Eu vejo como básico. Fazer o básico que eu sou obrigado a fazer porque eu preciso comprovar que eu tenho isso aqui. Fazer por fazer. Se eu tenho um seguro e eu não faço o básico do gerenciamento de risco... E aí eu ia para a escola montada num cavalinho ali todos os dias, no meio da mata. Quase fui comida pela onça, mas estou aqui, tudo certo. Carregava a lata d'água na cabeça e tomava banho lá no brejo. Passo num concurso público, estudando à luz de lamparina. Sabe o que é lamparina, Marcos? Opa! Logo depois do meu casamento, devido a tudo que eu tinha vivido, eu cheguei a tentar suicídio. Eu não tenho outra explicação para te dar senão Deus. Eu costumo falar que tudo aquilo que você pede para Deus, Ele vai te dar. E o que você pediu? Ela estudava à luz de lamparina no interior da Bahia e ia para a escola a cavalo. Foi mãe na adolescência e chegou a Goiânia com uma mochila, um filho e o dinheiro da faculdade no bolso. Iniciou no monitoramento sem saber ligar um computador, mas decidiu que nunca seria um peso para ninguém. Hoje, após 15 anos no trecho, ela domina o risco e protege a elite do transporte. Seja muito bem-vinda ao Carraro Cast, Eulaine Vasco. Olá, amigos do transporte, estamos aqui para mais um Carraro Cast, o ecossistema 360 para transportadores de elite. E hoje, um assunto muito importante, gestão de risco e seguros, né? Porque seguro é para cobrir um risco que você está vendo ou até não está. E nada melhor do que gerenciar, né? Medir esse risco, ver como eu posso diminuir ele e tudo mais. Então, eu vou receber aqui uma das especialistas do time Carraro, tem um conhecimento fantástico, primeiro na gestão de risco, muito antes do seguro. Ela tem uma visão incrível, eu acompanho ela em alguns fechamentos, em alguns negócios. Então, muito bem-vinda, minha amiga. Nós lutamos juntos, nós estamos no mesmo time. Eu te admiro demais. Então, muito bem-vinda, Eulaine Vasco, a goiana que saiu lá do interior da Bahia, né? Lá de Barreiras. Lá de Barreiras, pertinho de Luiz Eduardo. Tem uns amigos lá, morando lá hoje. Então, muito bem-vinda. Uma pessoa com uma história fantástica. Nós vamos falar um pouquinho disso mais tarde hoje. E da sua visão de riscos e seguro. Muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada, Marcos. É uma honra, na verdade é uma dupla honra ser entrevistada por você. Primeiro, fazer parte do seu time, ter tido a honra de ser convidada para fazer parte do time da Carraro, que é uma empresa extraordinária, e fazer parte de um time de pessoas sensacionais, de profissionais com excelência e com confiança naquilo que faz. Então, é uma honra fazer parte desse time e uma honra ainda maior ser entrevistada por você. Amém. Vamos fazer um ótimo programa. Eu sempre cito algumas chaves, né? Algumas palavras, algumas frases-chave, uma palavra-chave, que eu acho que não tem nada tão arriscado quanto o empresário que está no ramo de transporte. Nós temos clientes que emitem 1.000 conhecimento no dia, 1.500, são 1.500 caminhões na estrada, carregado, peso total 60 toneladas, rodando aí por esse Brasil, do lado de carro, em pistas boas ou pistas ruins, o risco da carga, o risco do próprio caminhão, o risco do terceiro, o risco de um ciclista, né? Então, assim, eu falo que são verdadeiros heróis, né? E a gente precisa deles. Então, eu já começo você com uma pergunta bem grave sobre isso, porque eu vejo que como a transportadora precisa evoluir e ser excelente naquilo que ela faz, nós que somos gestores de risco, nós somos corretores de seguro, nós somos gestores, nós somos consultores, nós temos que ver o problema antes dele existir, né? E por que muita gente só lembra
do seguro ou só sente a dor de ter o produto errado na hora do sinistro? Marcos, nós temos um problema muito grave no transporte e que vem sempre com uma justificativa do eu achei. Então, o maior erro é o achismo. Eu achei que estava coberto, mas existe um documento, existem regras securitárias, existe todo um procedimento que deve ser feito. Então, a partir do momento que o transportador ele fecha um seguro com alguém, que precisa ser alguém da confiança dele, inicia na contratação, claro, que hoje muitos têm vendido seguro. Muitos têm ido para a internet e fala, eu sou corretor de seguros, abre uma corretora, não é especialista e vai vender. Ele chega no transportador, conquista a confiança do transportador. E muitas vezes esse transportador contrata pela amizade. Ah, porque é o filho do meu amigo. Ah, porque o meu parente, o meu familiar abriu uma corretora e eu quero ajudar ele. Isso é muito sério. Transporte tem que ser feito com especialista. Então, quando você contrata um seguro, você precisa ter a certeza que você está contratando um seguro de uma pessoa que está te vendendo aquilo que ela sabe fazer. Porque a apólice de seguro é um papel. Eu chego no meu cliente, eu chego na minha prospecção e eu vendo aquele papel. E eu vendo para ele também o sonho. O transportador, ele não quer ter um sinistro. Ele paga o seguro sabendo que um dia ele vai usar. Um dia vai acontecer e ele vai usar. E ele acredita que aquele corretor de seguros que vendeu aquela apólice garantiu para ele uma cobertura. Ele não lê a apólice, o time não estuda, não preocupa com o PGR. E aí, quando tem o sinistro, ele diz, mas eu não sabia que eu não tinha cobertura para o veículo acima da velocidade. É uma lei de trânsito, é uma lei. Então, muito interessante. Você precisa ter conhecimento, primeiro, do básico. E segundo, a certeza que você está contratando uma corretora especialista, uma empresa especialista naquele segmento. Eu uso muito o exemplo, né, que o corretor de seguros é o especialista em doenças de sinistro de uma transportadora, da pessoa jurídica. Se eu for fazer uma analogia com o médico, né, então você vai no médico, por exemplo, de ossos, para ver se você está com problema na vista, não, você procura um médico de vista, né? Então, na realidade, o que é importante para você? É muito importante essa fala que ela falou, é ter alguém especialista em cláusulas, porque seguro você está assinando um contrato que por um preço certo, né, e calculado, a companhia está comprando um determinado risco seu. Um determinado, está dentro da regra, né? O que ela cobre, como ela cobre e o que você tem que fazer, que é o que você falou, PGR, Plano de Gerenciamento de Risco. Se tem esse rastreador, se não tem aquele rastreador, se tem o gerenciamento de risco, qual carga está coberta, né? Eu cheguei em transportador que eu olhei que ele transportava uma carga que estava excluída, né, na lista de exclusões da pólice de transporte. Isso é o mais comum hoje, tá? Quando a gente chega no cliente que pega uma apólice, a primeira coisa que eu olho é isso, porque é o mais comum. Quando você pega uma corretora pequena, que não é especialista no transporte, ele fala para o segurado dele, eu estou te vendendo essa apólice, você tem cobertura. Você vai nas mercadorias excluídas, um exemplo, claro que acontece muito, porque eu fico ali na região do agro, então eu atendo muito agro, e as pessoas confundem o grão com a semente. E as pessoas não focam que semente é diferente de grão. Muitas apólices você pega, tá lá com semente excluída. Quando você vai olhar, o cara tá transportando semente. É soja, mas não é soja. É soja, mas não é soja. É caroço de algodão. Não é algodão. Entendeu? Você tá só dando um detalhezinho, né? Isso é o mínimo, tá? Porque tem vários outros pontos que a gente pega ali no regramento da apólice que o segurado ele não tem ciência. Porque ele confia. Seguro é uma relação de confiança. Então, ele confia que o corretor dele vendeu da maneira correta. Então, quando você faz essa analogia com o médico, e o nosso time ele é muito preparado para isso. Eu faço parte de um time hoje que não é só o vendedor de seguro.
não é o corretor de seguro que visita o cliente. É um especialista. A corretora é muito preocupada com o treinamento desse time o tempo todo. A gente sempre nós estamos em constante aprendizado. Por quê? Eu preciso falar para o meu cliente o que ele precisa contratar. Então, quando eu chego numa prospecção, quando eu chego num cliente que ele tem uma apólice de seguro e ele me fala assim, não, eu já tenho os 3 seguros obrigatórios. E aí eu falo para ele, mas é só isso que você precisa? Aí ele fala, não sei. Entende? Eu que tenho que falar para ele o que ele precisa. Eu que tenho que mostrar para ele o que está faltando para ele ter todas as coberturas necessárias. Hoje se tem seguro para tudo. Se tem seguro para tudo que você pensar. Porque os obrigatórios são mínimos, né? São mínimos. Você vê o RCV agora, né? A gente costuma fazer um seguro de 1, 2 milhões do RCFV, que é a responsabilidade civil do veículo, porque é um veículo grande e pode causar um dano. Agora eu acho que é uma legislação boa, que eu obrigo o maior cuidado menor. Se eu recontrato alguém, eu tenho que fazer um seguro para o transporte daquela carga. Mas eu acho que erra no número, porque se faz um seguro de 200 mil reais e o caminhão grande só pode ter um dano de 200 mil reais, como que fica essa diferença? Então, aí é um seguro que tem gerado muitos questionamentos, né? E eu acho que é um seguro incrível, tá? Quando a gente para pensar assim no fundamento desse seguro, é um seguro importantíssimo, de fato. É um seguro que gera responsabilidade social, e isso é de extrema importância. Só que a cobertura dele é muito baixa. Hoje, Marcos, quando a gente para pensar no terceiro ali, quanto custa um caminhão? Quanto custa a caminhonete que você anda? Quanto custa um carro popular hoje? Quanto custa uma vida? Quanto custa uma vida? Ela não tem valor, mas depois que ela não tem, os que ficam, tinha aquela pessoa que era a responsável por uma esposa, por filhos, que vai se calcular quanto aquela pessoa, pela idade média de vida ainda, né, traria de renda, não é o valor da vida, mas contrataria de renda para continuar a vida desses filhos, dessa esposa, né? E esse número é alto hoje, alguém não faz a conta disso, né? Quando não se entende de seguro, quando não estuda o básico, quando não... E eu não estou falando isso só para o transportador, eu estou falando isso no geral. Quando a gente não entende a importância do seguro, você acha que você está pagando uma coisa irrelevante. Quando você para pensar no valor da vida, no valor daquele que fica. Se morre hoje um provedor da família, fica a esposa com 2 filhos, e ela perdeu o provedor principal daquela família, e não tem uma cobertura securitária, ele não tem um seguro de vida. O causador da morte dele, ali, o causador do acidente, se foi um acidente, não tem uma cobertura securitária. Como fica essa família? Às vezes ele está trabalhando para outro transportador que está tão apertado que ele não consegue fazer um seguro de terceiro, porque o dele, fazendo individual, é muito caro, não consegue pagar, está trabalhando para outro, eu já vi isso acontecer, né? E daí não tem cobertura do dano que ele causou. Exatamente. A legislação vem para cobrir isso. Eu vejo o seguro como um negócio social, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas mundialmente, você vê as nações mais desenvolvidas, elas foram desenvolvidas em cima de seguro, né? Você pega, por exemplo, Portugal, que tem o Rei Trovador em 1200, ele criou o seguro das embarcações, né? Que a coroa cobrava isso para qualquer empresário que tivesse uma caravela e afundasse, teria o seguro para repor aquilo, senão era uma estrutura de família em volta daquilo que estaria quebrada, né? Então o seguro, os Estados Unidos mesmo, a Europa, é feito em cima de seguro de responsabilidade. Você não vai para um país desse, não aluga um carro sem um seguro de 1 milhão de terceiros, né? Então a gente vê que isso é realmente a parte de cultura. O governo, parabéns para quem decidiu isso, de estar colocando como obrigatório, porque era para ser por conta do tomador do produto fazer, mas já que ele não vê todos esses riscos, alguns seguros sim tem que ser obrigatórios para o empresário. Qual o maior erro ou o mais comum de quem contrata seguro achando que está tudo certo? Qual o maior erro dele? Peraí, eu tenho 3 seguros obrigatórios do transporte, né?
vamos simplificar, o acidente, o roubo e o contra terceiros desse caminhão carregado. Esses 3 são obrigatórios. E ele está contratando lá aquele seguro. Qual o maior erro dele quando contrata esse? Ou conforme tem gente que fala, eu tenho 10 veículos, X%, mas eles têm um nível de endividamento de 70%, eu tenho que fazer o seguro do casco também. Então, qual o maior erro do segurado ao procurar uma pólice, ao fazer uma pólice? Qual é o erro mais comum que ele comete? Eu vejo como básico. Fazer o básico que eu sou obrigado a fazer porque eu preciso comprovar que eu tenho isso aqui. Fazer por fazer. Eu acho que o transportador, ele precisa fazer algo personalizado, pensado para a operação dele. E não fazer porque eu sou obrigado a fazer. Eu venho de uma jornada no transporte. Então, eu inicio a minha jornada no transporte. Eu venho para a gerenciadora, para a corretora, muito tempo depois. Então, quando eu entro em uma determinada transportadora de Goiânia e assumo a gestão do gerenciamento de risco, a primeira coisa... Peraí, gerenciamento de risco, você faz seguro. E tem tudo a ver. E quando o erro da contratação do seguro, ele gera um impacto exatamente no gerenciamento de risco, porque se eu tenho um seguro e eu não faço o básico do gerenciamento de risco... Mas pera um pouquinho, então você vai lá no cliente, você faz uma análise do que ele precisa, você mostra para ele, isso aqui é o certo fazer, e você entra na conversa da gestão de risco de cada carteira de seguros com ele? Com certeza, eu preciso entender qual é a operação que esse cliente faz. O que ele transporta? Qual rota ele faz? Aonde você foi buscar conhecimento para saber tudo isso, de gestão de risco, hora de rodar, melhor equipamento, melhor rastreador, se você faz uma torre própria de gestão, ou você contrata um terceiro? Né? Então, aí já é uma jornada muito longa, né? Esse conhecimento ele foi adquirido ao longo de muitos anos. Então, eu já fui operadora de monitoramento, já trabalhei na madrugada, já virei a madrugada. Então, você era lá que via ali aquela tela com 20 caminhões, se vendia 20, mas tomava conta de 60 porque o preço baixado, né? Exatamente. Você olha muito o preço do que você contrata, porque a gente que conhece lá dentro sabe disso, né? Exatamente. E eu venho de um gerenciamento de risco diferente ainda, tá? Porque eu fazia o gerenciamento de risco lá na ponta. Hoje, de alguns anos para cá, muitas transportadoras assumem esse risco. Ela faz o transporte e faz também o gerenciamento de risco e ela leva uma base própria de gerenciamento de risco para dentro da transportadora. Então, o meu conhecimento... Tá certo isso? Você acha que tá certo isso? Então, eu acho que cada um tem que fazer aquilo que ele é especialista para fazer. Se ele é especialista em transporte, ele tem que fazer o transporte. Se ele é especialista em gerenciamento de risco, ele tem que fazer o gerenciamento de risco. Se ele é especialista em seguro, ele tem que fazer seguro. Mas muitas transportadoras adotam essa política de ter uma GR própria dentro de casa. Uma célula de monitoramento. E essa célula de monitoramento da qual eu iniciei a minha jornada não era uma célula de uma gerenciadora de risco dentro da transportadora. Era, de fato, uma célula interna, com todo um time, toda uma estrutura interna. Era uma que atendia 100 transportadoras? Não, que atendia uma única transportadora. Uma única. Dedicada exclusiva para esta transportadora. Apesar de ser dedicada, o grupo tinha outros negócios ou não? Não. Ah, tá. Era terceiro, mas dentro de uma única operação. Era frota, 100% frota. A gente monitorava cerca de 600... Se quiser falar o nome, pode falar. Aqui não tem problema, se não tiver problema do outro lado. Não tem. Eu inicio a minha jornada na Quick Logística, que foi vendida para a JSL há alguns anos atrás. E lá na Quick, ela tinha uma central de monitoramento própria. E ali a gente fazia todo esse trabalho de gestão de risco. Então, tinha uma apólice de seguros, tinha um PGR, e nós tínhamos que cumprir esse PGR, e a gente fazia esse trabalho diretamente com o motorista. A gente tinha ali a tela do monitoramento, onde a gente estava acompanhando via tecnologia. O que é GR e o que é PGR? GR é o gerenciamento de risco. É a gestão que está lá para fazer. Ali é o time que está fazendo aquele gerenciamento. Tá. É o time montado com tecnologia, hoje se tem muita inteligência artificial, mas naquele momento era tudo ali na unha, no Nextel, tá? Chamando aí na escuta e fazendo as tratativas.
O É ação. PGR, Então, o gerenciamento de risco é ação propriamente dito de gerenciar uma frota, gerenciar riscos, seja de roubo, seja de acidente. Isso é o gerenciamento de risco. exatamente. O PGR é um documento, que é o Plano de Gerenciamento de Risco. É o Ligado a uma documento apólice. ligado à apólice que a gente precisa, que o Precisa GR... cumprir para, se tiver o sinistro, ter cobertura. Exatamente. Se o cara não cumprir, não tem cobertura. Depende. Depende da fase. corretora de seguros que ele trabalha. Mas, na prática, no direito, ele só está coberto se cumprir Se o cumprir o PGR. PGR. Então, isso é o que é. Isso é lei. Ele precisa estar 100%. A defesa depois é outra coisa. Ele precisa estar 100% alinhado com o PGR. Tá. Minha vida, você vem então, você fez um gerenciamento de risco, que ano era? 2011, eu acho. 2011, vamos lá. 15 anos atrás. Então, você entra há 15 anos atrás para cuidar de uma operação desse tamanho. Eu entro ali como operadora de monitoramento, mas ali eu não sabia nem ligar o computador, de viu? Madrugada. Não sabia nem ligar o computador. E aí eu fui fazer entrevista. Diogo, o nome do meu chefe, do gestor do Manda GR um abraço na época. Pra ele. Um beijo, Diogo Henrique, sabe a gratidão. Primeiro professor de Deolane. Meu primeiro professor, e ele sabe da gratidão que eu tenho pela vida dele. Então, eu entro ali, aí ele vai fazer entrevista comigo, ele pergunta, informática básica? Sim, senhor. Pacote Office? Sim, senhor. Ah, não, então vamos fazer 3 dias de teste, ver como que você vai sair. Aí eu entro ali no rastreamento, né, aquele monte de computador e os operadores lá, todo mundo naquela loucura. E isso eu tava chegando da Bahia, tá, Marcos? Eu tava vindo da Bahia, do interior da Bahia, de uma cidadezinha. Vamos misturar. Qual que era a sua vida lá na Bahia? Como que era? Vida fácil, né? De praia? Bahia, você tava ali em Salvador, praia e festa? Gente, e aí a gente já tá faltando muito tempo. Deixa eu fazer um resumo básico. Eu sou natural de Barreiras, Bahia, mas o meu pai sempre morou em fazenda, meu pai sempre gostou da roça. Então a gente foi morar lá em Vanderlei, em um município, acho que uns 100 km, uns 150, 200 km depois de Barreiras. Então, fazendeira, mulher. E aí, só que nessa fazenda que meu pai comprou, Marcos, não ia nem bicicleta, era só cavalo. Era assim, serra de um lado, serra do outro, e a gente ali naquele meio. Eu tinha que andar. E aí, minha mãe me alfabetizou em casa. Aos 3 anos de idade, eu aprendi a ler e aquela loucura. A escola ficava muito longe de casa. Então, eu tive que morar na casa de alguns parentes para estudar. No final da minha jornada escolar, eu estudei em 14 escolas. Mas não era porque eu era expulsa, é porque eu estudava 6 meses em uma escola, já ia para casa de outra pessoa estudar 6 meses. Quando eu fiquei maiorzinha, eu voltei para morar com meus pais. E aí... Eu acho que é porque você era uma criança espoleta, hein? Não era. Naquela época usava isso, não é espoleta. Exatamente, não era. Eu era uma boa menina. E aí eu ia para a escola montada num cavalinho ali todos os dias. No meio da mata, quase fui comida pela onça, mas estou aqui, tudo certo. E aí, nessa jornada, meu pai muda para uma outra fazenda, vende essa e compra outra lá em Cristópolis, um pouquinho melhor já, mas não tinha energia elétrica e nem água encanada. A gente tinha que carregar água na cabeça. Fazendeira? Não. Como? Carregava a lata d'água na cabeça e tomava banho lá no brejo. Lá no brejo é um córregozinho, assim, uma nascente que tinha no meio da fazenda. E aí a gente andava mais ou menos uns 600 metros com essa lata d'água na cabeça lá. E, enfim, era uma vida difícil, mas eu era muito feliz e eu tenho muito orgulho da minha história. E aí, para ir para a escola, continua a mesma luta que a gente andava a pé até no povoadozinho que tinha lá para pegar o transporte escolar e ir para a cidade estudar. E assim foi uma loucura. Eu fui assim um pouquinho danada, né? Fui mãe adolescente. Então eu engravido aos 16 anos de idade. Então engravidou tem que casar, né? Meu pai era assim, engravidou tinha que casar. E foi uma fase muito difícil porque meu pai ficou muito chateado comigo. Ele ficou muito decepcionado. E o meu pai era a pessoa que eu tinha mais medo na vida de decepcionar. Então, meu pai me coloca para fora de casa. E aí minha mãe entra no meio, aquela briga de família ali. Meu pai arrepende na mesa da hora, não deixa eu sair. Mas eu tive que casar. Caso.
fico pouco tempo ali casada e eu tive uma fase muito difícil. Logo depois do meu casamento, devido a tudo que eu tinha vivido, eu cheguei a tentar suicídio. Passo num concurso público, estudando à luz de lamparina. Sabe o que é lamparina, Marcos? Opa, Eu passo num concurso público, estudando à luz de lamparina. Logo depois de ter sido aprovada no concurso, eu estava tão infeliz que eu não conseguia mais sorrir. Eu ia trabalhar numa escola e eu não queria mais conversar com ninguém. Eu sentava atrás de uma porta que tinha lá e eu chorava muito. E foi me batendo um desespero, uma angústia, e aí eu fui no médico. O médico me passou um medicamento chamado amitriptilina. E ele falou: você tem que tomar meio comprimido antes de dormir, todos os dias. Um dia eu estava tão revoltada com a vida que eu tomei 10 comprimidos, que eu falei assim: eu só quero dormir e descansar. Aí eu acordei no hospital, teve uma prima minha que eu amo muito, tenho uma gratidão pela vida da Cileuza e da família dela. Foi essa pessoa que me encontrou em casa. Eu não fui buscar meu filho na escola, ela achou estranho. Ela me encontrou em casa e me levou para o hospital, acordei lá depois. Depois disso, quando eu volto para casa, o meu pai diz assim: a panela que furou para você a panela que cozinhou para você até o dia que você estava em casa, ela não furou, e eu gostaria que você voltasse para minha casa. Eu não quero que você siga casada, eu preciso que você volte para casa porque eu não tenho paz de te ver da forma que você está. E eu o falei, casamento foi um erro, então. nós éramos 2 crianças, Marcos. Eu não falo que Não, era falando só que é ele duas o crianças, não errado. era, mas Foi um não dá grande certo, erro, coisa não que dá não dá certo. certo. Foi um grande erro. E só que eu falei pro meu pai que não, que eu só ia sair daquele casamento morta. O orgulho. Hoje eu conto com facilidade, porque é uma situação que eu já superei, eu acho que tudo isso faz parte da minha história. E aí você E passou no concurso público, mas qual a história de você ter vindo para Goiânia? Que eu te conheci em Goiânia. exatamente essa tentativa de suicídio, esse desespero que eu estava vivendo, 2 tias minhas saem daqui de Goiânia, vai para Bahia, chega lá, fala: nós viemos te buscar. Eu falei: eu não vou, eu tenho um filho, eu tenho um concurso, eu tenho uma casa, eu tenho um marido, eu tenho uma vida, eu não vou. Me deixa aqui. Ela falou: não, você vai embora sim. Me trancaram dentro de um banheiro, uma jogava para um lado, foi literalmente assim mesmo. Você vai embora. Se você não for, a gente vai te dar o pai e vai te levar. E aí eu decido vir para Goiânia. E é a virada de chave, a mudança da minha vida. Então, eu tenho minhas 2 tias, Duda e Rosângela, que foram as que foram me buscar. Eu tenho Isso foi em. em 2010, 2011, Então você chega e já vai e direto para arrumou Quick. direto para Quick. E Exatamente. qual a sua ligação? Pô, gerenciamento de risco. Tava cuidando de. Ia para a escola de cavalo, uma vida quase que da Netflix, né? Não sei se pode falar, mas agora já falei. E daí vem e fala: vou. é, É, eu não tenho outra explicação para te dar senão Deus. Eu costumo falar que tudo aquilo que você pede para Deus, Ele vai te dar. E o que você pediu para te dar essa viagem para Goiânia? Eu pedi para Deus, o dia que eu saí de lá, eu pedi para Deus para me honrar. Como eu estava saindo da roça, de um povoado pequeno, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo faz uma fofoca com a vida de todo Tomava mundo, banho no brejo, tomava banho no ia para a escola brejo, de cavalo. conhecia todo mundo. Eu Eu fiquei mal falada, separada, tá indo para Goiânia, vai se prostituir, vai não sei o quê. Então eu dobrei o meu joelho no chão e eu falei para Deus: o Senhor não está me tirando daqui para não me honrar. O Senhor vai me tirar daqui para me honrar. Eu sei que aonde quer que eu estiver, o Senhor vai cuidar de mim. E eu vou para Goiânia com a única certeza que eu tinha, que era Deus no meu coração, o filho e a mochila de roupa nas costas. Chega em Goiânia, minha avó diz assim: você vai morar comigo, porque é só vocês dois, você não tem que alugar a casa. Eu falei: muitíssimo obrigada, avó, eu te amo muito, mas eu preciso do meu canto com meu filho. Ele tinha, na época, 4 2010, anos. 4 anos. Eu preciso é,
de 4 para 5 anos. Eu preciso de um lugar para mim e para o meu filho. Aí eu aluguei uma kitnet, não precisava de fiador e nem de comprovar nada naquela época, era um prédio, e assim, era muito bonitinho lá. Era uma suíte e uma cozinha americanazinha ali, tudo muito pequenininho. A minha avó me deu um colchão, 2 pratos, que eram meu e do Juan, 2 pratos, 2 garfos, 2 copos, e eu tinha isso para iniciar a minha vida. Mas eu não queria morar na casa de ninguém. Eu sabia que se eu ficasse na casa dela, era uma casa boa, era confortável, eu ia me acomodar e estava tudo bem. Aí o prefeito da cidade, que eu era concursada pública, entra em contato comigo e fala: Eulaine, vem pegar a licença, pega uma licença de 2 anos, não faz isso porque eu vou ter que te exonerar por abandono de serviço, e se não der certo? E eu falei: eu não tenho uma opção. Neste momento eu não tenho opção de não dar certo. Porque você não queria ir para esse Eu não lado vou da voltar. magistratura, né? Não, eu não vou voltar para Bahia. Eu não vou voltar e eu não tenho opção de dar errado aqui. Então, se eu tiver uma segurança, que eu tenho um emprego lá, que eu ainda tenho alguma Plano A, coisa só lá, plano A. eu vou. A Porque primeira muita vez, gente erra, plano A, B, C, ele fala, se não der certo esse, tem o B. Você não, é esse aqui que vai dar se a certo. minha barriga doesse, eu ia voltar. Olha que coisa interessante, né, que ela falou aqui. Você, às vezes, fica pensando já se não der certo. Você tem que pensar, vai dar certo a qualquer custo. Eu não Depois, se tinha não der, eu opção. penso depois. Mas a primeira opção é essa, só plano A e para cima. Eu não tinha opção. Era isso. Então, eu chego em Goiânia com essas condições. Eu fiquei 1 ano nessas condições, tá? Porque não comprei nada. Aí, tipo assim, a minha tia trocava o sofá, ela me dava. A outra trocou a televisão, me dava. Outro, e assim, era só eu e meu filho, então. Aí logo depois minha irmã veio. Eu não estava contente em ter só um menino, eu trouxe outro. Aí veio 2. Então aí começou a ser nós 3 em casa. Então eu não tinha muita opção, não. Essa foi a minha vida. Aí vou entregar currículo. Na verdade, primeiro eu entro na TCL, que também é uma transportadora de Goiânia, uma transportadora conceituada, e na TCL eu entrava meia-noite e saía 1 hora. Não, eu entrava meia-noite e saía 6 horas da manhã. E ali eu trabalhei 1 mês. Só que como meia-noite não tinha ônibus e eu não tinha meio de transporte, eu cheguei 2 vezes atrasada. E aí a minha gestora na época me mandou embora porque eu cheguei esses 2 dias atrasada, ela me chamou para conversar, falou que infelizmente não dava para continuar, porque eu não estava tendo compromisso, e enfim, fui desligada. Mas em tudo tem um propósito de Deus. Eu fui desligada naquele dia de manhã e eu saí chorando a pé. Quando eu virei a esquina que eu subi, tinha uma faixa na Quick, estamos contratando. Eu falei, oh, poderia ser faxineira, poderia ser qualquer coisa. Eu entro e era vaga para operador de monitoramento. E aí eu já coloquei que eu estava trabalhando na outra, eu não falei que eu estava demitida da outra. Falei, eu estou trabalhando lá, mas lá é de madrugada. Só que lá era no notebook, e eu já pegava ele ligado. Era uma empresa menorzinha, então eu chegava lá, tinha um notebook ligado, já com o gridzinho da Autotrack ali alinhadinho. Eu não tinha que ligar computador, não tinha que fazer muita coisa. E o processo era simples. Aí era só acompanhar mesmo. Aí eu vou faço a entrevista na Quick, faço esse teste com o Diogo. Aí eu ficava olhando, né? Tudo que o povo fazia para eu aprender a ligar o computador, para eu poder, mas muito lenta, porque pensa assim, digitava só com esses 2 dedos aqui. E aí eu sou contratada na Quick, eu fico na Quick muitos anos. Eu saio da Quick em 2016, 2015, 2016, indicada, então, pelo meu gestor, que era o Diogo, para trabalhar na Transile com o seu Oswaldo. Eu entro lá, 2 meses depois, seu Oswaldo me dá uma promoção, eu entro como um operador de monitoramento. Olha como é a vida. Um demite, outro entra e rapidinho recebe promoção, né? Como que Na é a vida? verdade, eu morava lá em Goiânia, né, perto da Quick. Então eu compro, aí nessa jornada eu conheço meu marido, a gente compra casa lá em Aparecida de Goiânia, que é do lado da Transile, e eu peço o Diogo para me indicar na Transile. Ele me indica. Com 2 meses que eu estava lá, seu Oswaldo falou assim: você tem capacidade. E eu levo o seu Oswaldo na minha vida para sempre. No dia da minha contratação, ele pediu para eu contar a minha história para ele, de onde eu vinha, como que eu cheguei ali. Eu contei, ele falou assim: eu tenho um conselho para te dar na vida.
nunca seja peso na vida de ninguém. Nunca entre numa empresa para você ser um peso com cabeça de funcionário público para o time ter que te arrastar. Entre na empresa para ser diferente. A empresa que você entrar, entra para ser um diferencial. Muito forte isso. E eu acho que isso não é nem só para a empresa, para todo lugar. Você está sendo peso para alguém, seja na empresa, você não está feliz em algum lugar, muda, mas não seja peso. E eu levei esse conselho dele para minha vida. 2 meses depois, ele chega para mim e fala assim, então, eu estou desligando o gerente do rastreamento e você vai assumir. Eu operava, eu monitorava. Eu tinha regras claras para monitorar. Esse caminhão tem que andar com essa carga a 80 por hora, esse a 70, a Shell é criteriosa, é assim, 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 as cargas de quero tem que ser assim, as cargas da Química Amparo tem que ser assim. Então, eu tinha um PGR claro. Toda a minha experiência com gerenciamento de risco era essa. E aí eu vou gerenciar Você uma lembra frota. tudo no detalhe, mãe. Foram muitos anos fazendo. Não, Foram muitos anos fazendo. E aí, quando eu assumo, uma outra coisa, algo que o seu Oswaldo fez pela minha vida foi, ele me colocou no avião, ele me entregou, eu nunca tinha voado, ele me entrega um bilhete, uma agendinha, e diz assim, você está indo para São Paulo. Você vai receber, e ali foi a primeira vez que eu me senti importante para alguém. Ele estava investindo em mim. Você está indo para São Paulo. E eu fiquei sem palavras, eu não sabia nem o que responder para ele. Nunca tinha voado, nunca tinha vindo de São Paulo, nunca tinha saído de Goiânia, né? Seu Oswaldo aqui, depois nós vamos fazer ele assistir esse podcast. Seu Oswaldo, o senhor fez muita diferença na minha vida. O senhor é uma pessoa que inspira pessoas, mas na minha vida o senhor foi o grande diferencial e eu sempre falo isso para ele. Sempre que eu tenho a oportunidade de agradecer o seu Oswaldo, eu agradeço. E ele sabe da gratidão que eu tenho. Eu sou muito grata, Marcos. Eu tenho gratidão por muitas pessoas ao longo da minha jornada. Eu só estou aqui hoje nesta cadeira porque eu tive pessoas. Eu tive pessoas que acreditaram, eu tive pessoas que me apoiaram, e eu tive, acima de tudo, um Deus que me colocou perante essas pessoas. Seu Oswaldo me entrega esse bilhete, eu nunca tinha voado, nunca tinha entrado no aeroporto. Marcos, eu tremia tanto naquele aeroporto de Goiânia que você não está entendendo. Ainda bem que lá é pequenininho, né? Ainda era o antigo, que era virado lá para o outro lado. Era desse tamanho, só tinha 2 portões, então tudo certo, não tinha como errar. Vou para São Paulo, chego em São Paulo, saio, pego um táxi, não vou citar qual foi para onde eu fui, mas eu fui fazer um treinamento em uma gerenciadora de risco, em uma corretora de seguros. Pode citar. Enfim, ele me mandou para a Pancari, que era a corretora dele. Não, uma das melhores, maiores, ótima escola. Paulo Sanada me recebeu de uma forma lindíssima. Então, assim, sempre com pessoas incríveis ao meu lado. Foi a primeira vez que eu vi uma torre de controle. Quando eu vi a torre de controle da Pancari, eu voltei para Zília falando assim, nós teremos uma torre de controle. Como que nós iríamos fazer, eu não sei, mas nós teremos uma torre de controle. E ali eu fui aprender, fui ler pela primeira vez a apólice, tá? Ali eu fui ler uma apólice. Você teve contato com o seguro. Você entendeu que você precisava cumprir o que estava determinado para cumprir na apólice de seguro. Exatamente. Ali, o Paulo Sanada, na época, acho que ele não faz mais parte do time Pancari, ele que me recebeu, ele sentou comigo, assim, e numa paciência, numa paz, assim, me ensinando, virando página, ele falava assim, tudo isso aqui é um documento, mas você precisa focar nisso, nisso, nisso. E aí, quando eu pegava a apólice, eu já ia diretamente nisso, nisso e nisso. Pegava uma DDR, eu já ia exatamente naquilo que o Paulo Sanada me ensinou que eu tinha que olhar. Então eu volto para Goiânia. Famosa DDR. Eu tenho fotos até hoje desse dia e dos meus pés, porque eu fiquei tão nervosa que os meus pés ficaram desse tamanho, não coube na sandália. Para quem não tá ouvindo, né, do transporte segundo, DDR, dispensa de regresso. É exatamente aquela que o embarcador tá
assumindo uma parte do risco e dispensa o regresso Isso, sobre a transportadora de responsabilidade. isso mesmo. Então, eram muitas DDRs que a gente pegava. Eram muitos, era muita informação para ser estudada. Só que tem uma parte que eu pulei, que foi quando eu cheguei. Meu pai é um semi-analfabeto, mas que sempre acreditou na educação. Então, ele me falava assim, olha... Gozado, olha só. Eu tenho entrevistado, acho que eu já entrevistei umas 12 pessoas, nosso Carraro Cast é muito novinho, mas todas as pessoas de sucesso que eu tenho visto aqui, elas, independente de onde estava, tinha alguém cuidando dela que falava, estude, 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 que isso vai fazer o seu futuro ser melhor, diferente de liderança. Então você, estude. Eu mesmo, estou na minha idade, não vou falar aqui, mas eu estou estudando ultimamente, porque eu estou fazendo umas coisas diferentes, estou estudando, lendo tudo, escutando podcast, é claro, não deixo a minha atividade, né, o que a gente chama de motor 1, nossa atividade que eu amo, que é o seguro, mas estude. Que incrível isso. Quer dizer, Não se mesmo sem ter- vitimize. Meu pai me ensinou isso. Não se vitimize. Não existe o porque eu saí da roça, eu vou morrer na roça. Não existe o porque eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Rompa ciclos. Rompa ciclos. E meu pai falou para mim, estude. E aí, quando foi para eu vir embora, meu pai falou, deixa o Juan comigo e vai embora estudar e fazer sua vida. Porque você já parou no tempo e não é isso que eu quero para você. Você é muito novinha. Vai, deixa o Juan, eu vou cuidar dele e você vai seguir sua vida. Eu falei, se fracassar, vai fracassar nós dois juntos. Mas se vencer na vida, vai vencer nós dois juntos. Eu não abro mão do meu filho por nada e nem para ninguém. Meu pai ficou muito chateado na época comigo, porque ele queria o Juan, mas ele é meu. Conheço, Menino de Ouro. E aí, eu vendi a casinha que eu tinha comprado lá do casamento, na Bahia. Metade do dinheiro foi pro meu ex-marido, metade para mim. A minha parte, sabe o que eu fiz? Paguei o primeiro semestre da faculdade. Os outros períodos, a gente ia dar um jeito. E foi no mesmo ano que eu cheguei em Goiânia. Então, eu entro na Quick, já entro na faculdade também. Então, fui fazer administração, porque eu precisava ter conhecimento. Eu sabia que a minha formação, que a minha educação tinha sido muito rasa. E que para eu competir com as pessoas que já estavam em Goiânia da vida toda, eu precisava estudar. Se eu não estudasse, eu não tinha espaço no mercado. Então, eu inicio a administração e em Goiás tem um programa chamado AlvG. A AlvG, ela dá a bolsa a partir do segundo período, então a minha preocupação era garantir o primeiro período. Porque no segundo período eu tinha certeza que eu ia conseguir a AlvG. Eu não tinha outra opção, eu tinha que conseguir. Então, e essa bolsa Pôs metade era numa casa nos primeiros 6 meses de uma faculdade. numa universidade. faculdade. E aí eu falei, e eu era muito chata, eu falei assim, qual que é a melhor faculdade particular de Goiânia? Aí me falaram, é essa. Eu falei, é para ela que eu quero ir. Uhum. E aí eu fui estudar administração nessa faculdade. Aí no segundo período, tinha essa bolsa da UVG, você ganhava 90%, eu ganhei parcial. Eu ganhei 90% de bolsa. Deus é lindo na minha vida o tempo todo. No segundo, a partir do terceiro período, era de acordo com o meu IR, que era o índice de rendimento. Então, a minha média geral determinava quanto por cento eu ia ter de bolsa. Se eu tirasse 6 de média geral, eu tinha adoro 60. isso, uma recompensa Se eu tirasse pela 7, alta eu tinha excelência. 70. Eu não podia ficar abaixo de 80. Porque se eu ficasse abaixo de 80, eu não dava conta de pagar a faculdade. Então, eu tinha que ficar 80 acima. E eu era uma aluna mediana, porque a minha formação anterior não era uma formação muito boa. Eu sempre fui muito estudiosa, mas eu sempre li muito, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de estudar. Mas eu sabia que não dava para competir com o pessoal que teve uma educação completamente diferente da minha. E eu sou meio competitiva, né? Só um pouquinho. Então, eu termino a faculdade de administração ali, já trabalhando na Transile. E a única empresa que me demitiu até hoje foi a TCL, tá? Porque eu cheguei atrasada lá nesse Que primeiro mês. erro, né? Que erro. E aí as demais eu nunca fui demitida, Pra subir. eu fui sempre para subir. E aí eu fiquei na Zilli um período e eu recebo uma proposta de uma outra gerenciadora de risco, que é a Multisat.
Eu recebo uma proposta deles Também conheço. via Ensina, LinkedIn, competente. e ali sim eu tive um professor extraordinário que foi o Valdirley. Ele me ensinava assim, ele fazia. Como é bom ter gente com alta performance, com conhecimento, com amor ao que faz, né? Exatamente. Você vê o amor no ensinar. Ele fazia regrinha para eu aprender o básico. O que tinha cobertura? Aí tem um nome que eu não vou falar, ele colocava C, A, T, aí ele ia colocando e ia falando o que significava para eu não esquecer. Então ele foi criando regrinhas para eu não esquecer o que tinha cobertura e o que não tinha cobertura. E eu fui atender o grupo G5 em Goiânia, que foi uma escola na minha vida. Então, aí eu fiquei ali na Multisat, atendendo como técnica ali de R, atendendo a carteira deles um período e estudando. E eu não estava satisfeita ainda, parecia que me faltava um pouco de conhecimento, assim, eu lia livros, eu estudava, eu comecei MBA e tudo, mas alguma coisa me incomodava. E eu falei, não, eu quero fazer pedagogia, mas agora eu quero fazer na Federal, não quero pagar a faculdade mais não. Aí eu passo na Federal, vou estudar pedagogia, então eu fiz administração, Professora, administradora. fiz pedagogia. Eu gosto muito de gente. Eu gosto de gente, eu gosto de entender gente, eu gosto de conversar com gente, eu gosto de abraço. Então, eu precisava me entender, precisava me conhecer. E a pedagogia me proporcionou isso. Então, foi um encontro de alma, digamos assim. Concluo o curso de pedagogia. Então, eu sou bacharel em administração, licenciado em pedagogia, tenho algumas outras formações. Tive a possibilidade de escrever capítulos de livro na pedagogia, através do Instituto Federal. Eu faço parte de um livro ali que nós escrevemos entre alguns autores e coautores. Sou escritora, sou piloto de moto, eu sou... Essa sou eu. E daí o outro degrau, se sentiu... Aí eu na Zilli, recebo a proposta da Multisat, vou para a Multisat, e aí um dos donos da Multisat, ali um dos sócios, ele foi visitar um cliente comigo, inclusive a Zilli, e ao sair da Zilli, ele olha para mim, o seu Paulo, ele olha para mim e diz assim, por que você não vai para o comercial? Você tem um time de comercial, você tinha que ir para o comercial. E eu falei assim, não. Aí depois o Rogério, o Valdirley, todo mundo conversou comigo, vamos pro comercial e tal. Eu falei, não, eu sou de GR, sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo atender motorista. Eu saía de casa... Você sabe que uma das qualidades para ser um bom comercial é adorar a gente. E eu amo resolver problema de gente. E aí quando o motorista me falava assim, a gente fazia uma distribuição de cigarro em Goiânia, nas Fiorinos, e os motoristas sempre reclamando muito que a porta do baú da Fiorino não abria no alvo e não sei o quê, e estava errado. Gente, não tem como. Eu passei a noite todinha cadastrando, eu passei não sei quantos dias, dia e noite cadastrando esses alvos aqui, tá tudo certinho, não tem como entrar no raio e não abrir, tá errado. Eu entrei, cheguei... Não era conformada, atrás de resolver, solução. Chego lá que hora você vai sair amanhã? Que hora seu motorista vai sair amanhã? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã chego eu com o meu carrinho lá. Não, eu vou, mas o senhor fazer as entregas, pode dispensar o ajudante dele, eu vou ser a ajudante dele para pegar as caixas de cigarro muito leve, né? Entro dentro da Fiorino, e aí quando o motorista ia para mandar a máquina, eu falava, não, pode deixar que eu mando. E eu mandava e o baú abria, eu falava, tá vendo? Tá errado, alguma coisa não tá batendo. E com isso a gente solucionou, e depois disso, ensinar. Todas as entregas estavam abrindo. E isso eu fiz várias vezes, de entrar no caminhão e fazer o teste com um caminhoneiro, de entrar na Fiorino e fazer a rota com um caminhoneiro, com o motorista. Não ficou fiz isso sossegado muitas onde estava. Não está funcionando, eu vou sentar do lado e vamos ver onde está esse gargalo. E aí, eu estava lá no escritório trabalhando e eu ouvi um podcast. E nesse podcast, a pessoa falava assim, quanto você vale no mercado hoje? Valorize a empresa que você está trabalhando.
porque o mercado não está bonito. Então, você quer saber o tanto que está ruim? Veja a vaga e manda seu currículo para você ter ideia de quantas pessoas estão concorrendo àquela vaga. Aí eu entro, nesse mesmo momento, eu entro lá no LinkedIn olhando e vejo uma vaga da Buoni para gerente. Buoni, Buoni, ele é o meu irmão, ele é um abraço para vocês. Não é nem você que vai mandar, ele é um grande abraço para você. Você mora no meu coração. Gente, não é porque eu sou muito rodada de muitas empresas, não. É porque eu tenho uma sede de crescimento. Eu queria crescer. E ali na empresa que eu estava, eu vi que eu já tinha chegado no nível que eu ia chegar. E aí, gerente regional na Buoni. Eu falei, ó, gerenciamento de risco. Eu não sou comercial, eu não sei vender. Mas vender o que eu sei fazer é diferente. Eu não sei vender seguro, mas eu sei vender GR. Eu vou mandar meu currículo. Não vou ser contratada, porque eu não sou comercial, eu sou GR, mas vou mandar. Marco, sem exagero, eu mandei o meu currículo. 40 minutos. Exatamente 40 minutos depois, eu recebo um retorno do e-mail. A minha mão suava tanto que pingava assim. E eu estava dentro do escritório trabalhando. E eu não estava lá procurando emprego. Foi só porque eu ouvi o podcast, gerou um gatilho, eu queria saber o que eu valia no mercado. E eu mandei o currículo para a Buoni. E aí a moça do RH me respondeu, perguntando se eu tinha disponibilidade de fazer uma entrevista online com o Falcone. E eu falei, cara, já vai me entrevistar. Quem é Falcone? Não, Falcone é o nosso diretor operacional. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer uma entrevista com o diretor? O nosso diretor comercial. Eu falei, como é que eu vou fazer uma entrevista com o diretor comercial? Tá bom, né? Mas eu tenho. Cara de pau. Uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro. Tem gente que acha isso, eu vou falar com o presidente. É uma pessoa. Eu vou falar com o CEO. É uma pessoa. Eu vou falar com... É uma pessoa. Mas naquele momento eu falei, cara, o diretor, não tenho nada a perder mesmo, eu vou falar com ele. Que horas é? E aí, tipo, não, se você tiver disponibilidade agora. Aí eu falei, gente, tem um café lá embaixo. Catei meu computador, despedi, falei que estava indo visitar um cliente, tchau, desci, fui pro café. Abro o computador, faço a entrevista e ele me diz, gostei muito de você. A gente tem mais um rapaz para entrevistar e eu te dou um retorno até sexta-feira, e isso era segunda, início de semana. No dia seguinte, ele me liga falando que eu fui a selecionada e se eu já tinha disponibilidade para início imediato. Falei, gente, como assim eu fui a selecionada? Foi só um teste. E aí eu fui, terminei, cumpri meu aviso, tudo certinho, que eu também não ia deixar a empresa atual na mão. E falei para o Falcone concordou plenamente. Eu falei, olha, não posso deixar a empresa, que foi minha casa durante tantos anos, na mão. Eu preciso comunicar e tudo. E aí, só que aí eu já não tinha mais eu dei minha palavra que eu ia. Eu já não tinha mais uma negociação para fazer do lado de cá, eu só tinha um comunicado. Então eu comunico o Valdir. Não era decisão de salário, nada, era decisão de vida, era de vida. É isso. E aí, coisa muito importante. A Buoni estava me oferecendo um carro. E aí eu já falei, olha, eu já não vou mais trabalhar com o meu carro, vou trabalhar com o carro da empresa. Isso para mim já foi um salto. Então, só Isso fui. era que ano? Pandemia, 2020. 2020. Então você ficou lá nesse outro da Zilli e Multisat, tudo até 2020. Até 2020. Eu fiquei na Multisat de 2016 até 2020. 4 anos. Aí você vai para Buoni. 2021, que foi a pandemia. Mudança de cargo para comercial. Comercial. Falei, meu Deus, como é que eu vou vender? Me jogaram lá, como é que eu vou vender? Deu certo. Eu consegui entregar. Errei muito, tá, Marcos? Eu não só acertei. Nesses últimos 15 anos da minha vida, eu errei muito. Eu cometi muitos erros profissionais, pessoais. Com algum cliente, se eu já cometi algum erro, eu peço desculpas, foi o aprendizado. Então, eu errei muito no decorrer dessa jornada, mas não dei nenhum prejuízo de um sinistro não pago. Sabe qual é o maior erro? Não reconhecer e não melhorar. Não conhecer o risco de errar. Aquele que fica em dúvida e não decide, esse não acerta nem erra. Erra quem está tentando.
porque o acerto está no meio de erros. É claro que você tem que fazer uma análise, né, da tendência do certo. Você não pode ir apostando no erro, você tem que apostar no certo. Mas o pior erro é não tentar, é não fazer, é não inovar, é não implantar, é não reorganizar, é não repensar, né? E isso hoje está muito cheio de insights para que a gente faça nossas decisões de vida, né? Exatamente. Aí eu fiquei, na Buoni eu fiquei um período menor, eu fiquei 1 ano, quase 2 anos. Foi um período curto, eu fiquei lá com o Eliel. Ele é o. Só que eu fiquei pouco tempo e eu tenho pessoas que eu vou levar para minha vida toda. Eliel, Falcone, várias outras pessoas. Não vou citar nomes, porque não dá para citar nome de todo mundo. Então, E para não daí da ser Buoni injusto. para... Da Buoni, eu vou para. Foi um novo projeto. O Fabiano fechou. O Fabiano é o dono da Federal, ele fechou um contrato com um embarcador grande para fazer uma operação. E aí estava tendo a mudança da Buoni ali para a Inestec, aquela incerteza que estava ali no coração dos funcionários. Eu não gosto de trabalhar com insegurança, com incerteza. E eu estava com medo de ser demitido. Então, antes de eu ser demitido, deixa eu sair. E aí eu vou trabalhar com o Fabiano. E eu falei assim, não, agora eu preciso parar, porque não dá para eu pular mais de galho em galho. Porque nos últimos anos eu saí de muitos locais, E assim, você tá lá até hoje. eu considerava que eu ia ficar lá e eu tinha que ficar lá. Aí um dia eu recebo uma ligação de uma pessoa muito especial, que eu não vou citar nomes e tal, falando assim, olha, eu tenho um amigo que tá com uma vaga aberta para Goiânia e é uma empresa que tem a sua cara. Eu olho para essa empresa, eu olho para você e eu vejo você lá. E o meu amigo que está contratando é uma pessoa incrível, que você vai se apaixonar por ele. E aí ele me vendeu a Carraro de uma forma tão extraordinária, que eu acho que a gente ficou numa ligação de mais ou menos 1 hora. Ele só me falando qualidades dessa Carraro, eu falei, eu tenho que conhecer. Aí eu demorei um pouquinho para dar resposta para ele, com esse medo, tipo, será se eu não estou me precipitando, tipo, de mudar de novo de emprego? Mas é um leque muito mais amplo de oportunidade. Eu acho que eu vou. E aí eu fiquei naquela incerteza, fui para casa, conversei com todo mundo em casa. Fez o conselho. O conselho. Juntei o conselho. E a Bom. resposta que aí eu, marido, filho, mãe, irmã, todo mundo ali, porque nós somos uma, assim, a gente senta muito para decidir essas coisas. Então a gente senta todo mundo para decidir, e todo mundo falou a mesma coisa. A decisão é sua. Faça aquilo que te faça mais feliz. Minha família sempre me apoiou em todas as minhas decisões. Quando a minha família me disse isso, acho que 1 semana depois, eu retorno para esse meu amigo e falei, pode dar o meu telefone. Eu vou falar com ele. E aí, o Marcos Carraro me liga numa sexta-feira, numa quinta-feira, finalzinho de dia. Aí ele me ligou e falou, e eu só fiquei calada. Não sei se você vai se lembrar disso, você falou, e eu fiquei calada. E depois aí eu falei, tá bom, eu vou, e ele, não, eu tô falando eu vou comprar a sua passagem pra semana, pra você vir segunda-feira, pra conhecer e tal, ficar aqui com a gente. Eu falei assim, não, segunda-feira eu não posso, eu preciso avisar lá, porque era na sexta mesmo. Eu preciso avisar lá pro Fabiano que eu vou viajar. Achou ansioso, né? Eu acho que eu tô indo embora, eu preciso avisar pro Fabiano. Mas aí quando ele falou, não, aí você vem conhecer a corretora, eu falei, não, eu vou para trabalhar. Eu vou avisar o Fabiano. Ele, não, uai, você vai trabalhar? Eu falei, não, meu amigo já te vendeu muito bem, eu já decidi, eu vou. E ele, eu acho que ele me achou meio louquinho assim, né? Aí eu fui. Eu gosto dos loucos. Aí eu fui, conheci a Carraro. Me identifiquei de fato, de primeira, assim, quando eu te conheci, quando eu conheci o Paulo, eu olhei pro Paulo e eu falei assim, gente, vai ser meu filho fazendo minha gestão. Eu tenho um filho de 18 anos. E aí eu olhei pro Paulo e falei, gente do céu. Quando o Paulo, ele abriu a boca para apresentar a ponte dele lá, acho que eu não conseguia nem ouvir, eu ficava olhando assim. Gente, né? Gente, como que esse menino é tão inteligente?
de onde veio essa criança? De onde surgiu esse menino? E eu já estava encantada com o Marcos, né? Quando eu vi o Paulinho apresentar, aí eu me apaixonei. Eu falei, não, vou ficar aqui mesmo. Não tem para onde correr. E eu fiz um ano de Carraro, um ano muito feliz, um ano de muito aprendizado. Errei também nesse ano. Fiz uma reflexão em dezembro e eu vi o quanto de fato eu me identifiquei aqui. E eu estou em constante evolução. Eu encontro um time extraordinário. Que time nós temos? Quanto aprendizado de um para com o outro, assim, tipo de Troca de experiência. troca de experiência. Logo em seguida vem o Edinho para ser meu coordenador regional. O Edinho, uma pessoa de uma paciência, de uma tranquilidade para ensinar, para visitar, para fechar. A primeira vez que o Edinho chegou no cliente e fechou sem ter uma proposta, eu falei, um dia eu vou ser assim. Né? Porque é conceito, né? E voltando então para o seguro, você veio para cá. O que diferencia, você vê, você que chegou agora é nova, talvez você esteja isso bem claro. O que diferencia um corretor de seguros, alguém que só vai vender, de quem quer realmente proteger o cliente como se fosse ele ali? Que esse é o discurso nosso. Conhecer o cliente. Personalizar o produto para o cliente de acordo com a necessidade dele. Mas isso tem que ir a fundo. Tem que ir muito a fundo. Eu preciso conhecer o cliente de fato. Você apresenta uma proposta sem conhecer o cliente? Nunca. Se o cliente me ligar, me mandar eu vou te mandar a minha apólice para você cobrir preço. Não. Eu não vou cobrir o seu preço. Eu quero saber o que você precisa. Eu quero saber se você consegue cumprir isso aqui. Porque a gente fala também, né, que a empresa é o dono, né? É o espelho do dono. Exatamente. Quem não viu isso em termos de venda, você vai entender a empresa entendendo o dono. Você conversar com o dono, se pôr um dono aqui, a gente não foi na empresa dele ainda, a gente conhece ele. Pode, né? Depois da empresa eu complemento, mas 99% a gente conhece a empresa pela cabeça do dono. Eu cheguei a pegar uma apólice um dia, mandei pro Edinho e falei assim, precisamos cobrir essa proposta para a gente fechar esse cliente. E aí ele me fez a pergunta, você visitou o cliente? Eu falei, não, mas eu peguei as informações dele, aqui, tá aqui. Ele falou assim, não é assim que a Carraro trabalha. O nosso modelo de trabalho é diferente. Eu preciso que você visite o cliente, que você entenda a dor desse cliente, que você entenda o que esse cliente faz. E eu te garanto que nem tudo que está nesse documento que você me mandou, o cliente tem ciência que ele não está cumprindo. Você já perguntou isso para o cliente? Você já perguntou se ele tem ciência disso? E eu falei, que balde de água fria, eu achei que eu já ia voltar lá para fechar o cliente toda felizinha. Vai eu voltar para o cliente. E foi o primeiro cliente que eu fechei. E é um cliente muito especial para mim. E aí veio várias informações que o cliente tinha andou, que eu não sabia. Que eu faço troca de nota aqui, que eu faço essa operação assim, que eu cuido disso aqui, que tem essa carga aqui, que eu faço dessa forma. Eu falei, disso que o Edson estava falando. E aí, depois disso, foi assim, tipo, foi o Paulo sair daqui e ficar lá uma semana comigo, visitando o cliente, apresentando, e ele ministrando em evento, ministrando palestra em evento, e eu acompanhando ele. Falei, gente, é isso que eu quero ser, é desse time que eu quero fazer parte todos os dias. Sim. E eu acordo todos os dias, feliz para trabalhar. Elaine, assim, eu considero pouco tempo, um ano, mas você faz um trabalho com excelência, alta performance, parabéns para você. Mas na sua visão, o que faz um cliente realmente confiar em você? Nisso que a gente faz hoje. Eu falar com propriedade. Eu levar para ele. Você tem um ano de seguros? Eu tenho um ano de seguros, mas eu tenho 15 anos de GR. Que é muito mais importante. O que é GR? O que é o seguro sem o cumprimento do GR? O GR, então, você entende realmente o risco, né? Ele te dá uma visão do que é o risco real, né?
Muitos falam SSMA, muitos falam gerenciamento de risco, porque o gerenciamento de risco bem feito, Marcos, ele vai exatamente onde o SSMA vai. Ele vai preocupar com vida, ele vai preocupar com saúde, ele vai preocupar com cuidado, ele vai preocupar com aparência. O motorista é o cartão postal da empresa. Quando o motorista da transportadora vai fazer uma entrega num cliente daquela transportadora, o cliente não está vendo o dono da transportadora, não está vendo o comercial que fechou o frete, ele está vendo o motorista. É o motorista que está representando aquela transportadora. E o gerenciamento de risco, SSMA, ele faz todo esse trabalho junto com o motorista. Ah, é a importância do Novembro Azul. É o gerenciamento de risco que faz. Ah, é a saúde do motorista. Ah, é o atender o motorista no meio da madrugada e ouvir ele dizer: eu não estou conseguindo dormir porque eu tenho 3 meses que eu não vou em casa. E eu só precisava falar com alguém conhecido. Você pode conversar comigo? Nós temos atendimento 0800 ou a Carrara é 0800? Tem 0800? Não temos 0800. Que 100% humanizado. A gente apostou nisso lá atrás, quando surgiu o 0800, a gente nunca teve 0800. A gente criou uma estrutura e sempre alguém para te ouvir, né? E esses motoristas que eu conheci há 15 anos atrás são meus amigos até hoje, tá? Eu tenho rede social, no meu Instagram deve ter 2.200, 2.300 seguidores. Digamos que os 300 são a minha família, os meus amigos pessoais, colega de faculdade. Aqueles 2.000 são motorista. Porque foi de lá que eu vim. E essa classe da qual eu faço parte. Amo uma gaveta de cozinha, tá? De motorista. É bom aquela comida ali, né? Sento lá, almoço com eles, tomo um cafezinho, vou visitar a transportadora, eu encontro um motorista que eu conheço, ele faz lá o café e me chama. No decorrer desses 15 anos eu perdi amigos, eu perdi muitos amigos. Na estrada. Na estrada, eu perdi amigo que infartou, eu tive amigo que sofreu um acidente e morreu. Eu tive amigo que morreu prensado em caminhão dentro de transportadora por falta de um cuidado, de puxar o maneco do freio. Eu tive amigos que tiveram doenças, que não parou para cuidar da saúde dele. Eu perdi muita gente no decorrer desses anos. E pessoas que eram importantes para mim. Uma das pessoas, um dos meus melhores amigos, que frequentava a minha casa, que era motorista, eu perdi num acidente na rodovia. Então, e era uma pessoa que frequentava a minha casa, que jogava, e ele era muito brincalhão, ele tinha sobrepeso, assim, e ele sofria muito. Ele brincava e o Rô era pequenininho, ele ia pra minha casa, ele brincava de videogame com meu filho. Porque o meu marido eu conheci na Quick, que também era caminhoneiro da Quick, é caminhoneiro até hoje, mas hoje ele tem, como já passaram outras convidadas aqui, falou do sonho do caminhoneiro de ter o caminhão, o meu marido foi mais um sonhador, e eu sonhei junto com ele isso. Tem um caminhão lá. Então, a gente tem um caminhãozinho e é isso, entendeu? Teve algum caso, nesse curto espaço de tempo, que te fez realmente sentir o peso e a importância do que você faz hoje? Porque depois da morte, morreu, a vida não tem valor. Mas pode ter uma série de pessoas envolvidas que dependiam dessa pessoa, que vão ter uma vida muito mais difícil por essa vida que foi ceifada e por não ter um seguro bem feito. Então teve uma hora, uma transportadora, porque eu falo assim, né, dando exemplo, eu nos meus mais 40 anos de seguro, eu atendi em estrada, eu atendi acidente com 5 mortes, com 7 mortes, com 17 mortes, com 11 mortes, com 9 mortes, né, e eu já chorei, porque em alguns dos casos tinha um parente por perto, chegou rápido, eu chorei junto com alguns deles. Realmente a morte é um negócio que impacta muito a gente, e depois tem, na realidade, o reflexo, né, da morte. Então, eu que já vivi isso, e vivia mais do que isso, para mim, a ética, a honestidade, o certo faz parte, e eu que via que às vezes o caminhão não era o responsável no acidente, mas por alguma coisa se constou ali, porque alguém que não teve estudo
né? Não que eu queira falar, mas a pessoa às vezes não teve estudo que elaborou o boletim de ocorrência, não teve estudo de engenharia de trânsito para colocar o que ele colocou no BO e não era a verdade, independente do porquê. E a gente é o primeiro corretor que há mais de 20 anos, qualquer acidente grave, a gente faz um laudo do acidente e ninguém derruba porque ele é técnico, determina velocidades que estava cada veículo, posição, e se o caminhão for realmente responsável, vão usar o seguro que foi bem feito para indenizar os danos causados, a gente é disso, né? Mas isso à parte, né? A gente ainda é o único que faz isso a nível Brasil. São muitos atendentes espalhados pro Brasil inteiro que vai chegar no acidente, que vai fazer isso, né? Mas você teve alguma situação, não estou falando de acidente, não, que você sentiu a importância de que você chegou, a pólice estava num jeito, que se tivesse um acidente grande desse, 4, 5, 6 mortes, acabaria a empresa e todo o ecossistema dessa empresa? Eu vou falar de 2 casos para você, porque tem um caso que é muito importante para mim. Eu tenho algumas pessoas na minha família que decidiram seguir essa vida de caminhoneiro. O padrinho do meu filho, e eu fui madrinha de casamento dele, morreu num acidente de caminhão. Quando ele morreu, a filha dele tinha menos de 1 ano. Era uma pessoa muito próxima, porque para ser o padrinho do meu filho e para eu ser madrinha de casamento dele e da esposa dele, e a esposa dele era minha melhor amiga, então eu sofri isso na pele. Então, quando a gente perdeu ele, foi uma perda, assim, irreparável. Irreparável. Deixando uma criança de menos de 1 ano. Menos de 1 ano. Seguro é amor. Se tiver seguro bem feito, vai estar garantido a faculdade dele. Não sei o caso ainda. E foi uma irresponsabilidade do causador do acidente. Era uma pista simples, ele ia, outro caminhão vinha, o caminhão simplesmente atravessou para entrar no posto sem olhar para frente. Não foi nem para o lado, foi para frente. Tirou a vida dele, deixou uma menina de 20 anos viúva e uma filha de menos de 1 ano. Eles tinham a empresa para a qual ele trabalhava, tinha um seguro e pagou a indenização, tudo certinho, o que garantiu ali uma qualidade de vida. Mas essa pessoa, não, a minha comadre, ela não trabalhava, só ele trabalhava e ela tinha uma filha de 1 ano. Se ela não tivesse um seguro. E tinha? E tinha. Oh, que E bom. tinha. Bem feito. Bem feito. Tinha, bem feito. Você que está nos ouvindo, você que tem um monte de gente que depende de você, segura a questão de amor, porque você tem filhos, 10, 12, 5, 18, ainda que não se formaram. Depois tem gente que, 60 anos não ter seguro de vida, não precisa mais. Se não tiver ninguém que depende de você, você não precisa. Você precisa nessa hora que você tem gente que depende de você, um seguro bem feito, né? Bem feito, para que se você não existir mais, aquelas pessoas continuem a vida. E é uma questão de amor, né? O seguro de vida, que é o que nada repara a perda dessa criança de crescer sem um pai e dessa esposa que ficou viúva com 20 anos. Mas teve esse cuidado. E aí, agora eu vou falar no curto prazo de um sinistro que eu vi, de um cliente que tinha uma cobertura de 500 mil de cobertura. E o sinistro causou um sinistro bem maior que isso. Não teve óbito. Amém. Não teve óbito. Mas o dano material ultrapassou 500 mil. Então aí é onde eu falo que às vezes aquele segurado, ele nunca achou que ele ia ter um sinistro com um terceiro que ultrapassasse 500 mil. 500 mil é muito dinheiro. Marcos, hoje 500 mil não é muito dinheiro. E hoje, depois da minha experiência Carraro, eu não ofereço seguro para o meu cliente sem uma apólice complementar. Sem 2, 3 milhões de cobertura. Sem 2, 3 milhões de cobertura. Primeiro que a apólice principal dele já tem que ter uma cobertura bem melhor. Segundo, que é necessário uma apólice complementar para garantir para ele, porque... E como conscientizar isso sem assustar? Porque eu tenho cliente que, para fazer ele entender, eu peguei um laudo com várias mortes e mostrei, sem determinar os nomes, ações de 3 milhões, 7 milhões. Eu já tive cliente que teve ação de 27 milhões.
Eu já tive cliente que bateu em ponte, que foi de no metrô de 12, 13 milhões. E a gente estava ali até o fim, né? Nós somos um corretor, nós somos uma corretora que temos um departamento jurídico bem forte para auxiliar o cliente. Não adianta só ter seguro sem ter atendimento posterior. A gente chega hoje em cliente, eu cheguei em cliente sem também digitar nome, mas várias vezes que a gente fala de todo esse risco, o risco de justiça, os juros que não se cobre. E ele falou, tem uma ação de 15 anos atrás, falei, pode olhar. A hora que for olhar, ainda bem que viu naquele momento, que já estava virando uma bola de neve e pegando na cauda, a gente foi tempo para ajustar aquilo que não foi olhado. Porque tinha um corretor, deu sinistro, aí entrou na justiça, agora já é advogado, não sou eu. Nós acompanhamos o processo até final, porque é negócio de risco, é negócio de sinistro, é negócio de perda, foi para a justiça, mas continua sendo um negócio que a gente tem que auxiliar e cuidar, né? Por isso que nós temos ali dentro. Mas como então você falar de risco sem assustar o cliente, mas conscientizar ele que ele tem que ter uma cobertura coerente com os riscos que ele sofre, porque ele pode perder a empresa se não tiver isso bem feito. Marcos, falar de estudo de caso, falar de casos reais não é assustar o cliente, é exatamente conscientizar o cliente. Então, quando eu trago para o cliente casos verídicos que aconteceu, que muitos casos que foi para a mídia, muitos casos que não foi para a mídia e que está ali guardado, mas que já aconteceu com um cliente meu, faz toda a diferença. E isso não assusta o cliente. Isso traz para ele uma realidade que pode acontecer com qualquer um. É uma realidade, se já aconteceu com alguém, pode acontecer com ele. É aquilo que a gente sempre fala. A cada 100 acidentes vai ter um nesse nível. Então, esse um não vai ser comigo. Você corre o risco de ser esse um. Então, outro dia eu cheguei em um cliente, o cliente falou assim para mim, eu estava em um evento onde o Marcos Carraro palestrou. Cara, a palestra dele foi a melhor. Aí eu falei, foi? Qual que foi o tema dele? Não, ele trouxe pra gente casos reais. Quando ele pegou o microfone, ele me falou, olha, aconteceu isso no cliente, aconteceu um caso assim no cliente, aconteceu outro de 8 milhões em outro cliente, e eu fui olhando, e ele falava com propriedade de casos que ele tratou. Então, quando eu levo para o cliente, para o prospect, com seriedade, com veracidade, com coerência, aquilo que de fato aconteceu em outro segurado e que pode acontecer com ele, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, não é assustar, é conscientizar. E é conscientizar com fato, com dados. Vou fazer um bate-bola rápido com você agora, tá? Vamos lá. Sem alongar muito. Uma mentira sobre seguro. Só precisa fazer porque é obrigatório. Opa, nossa, que sacada! Que sacada! Obrigatório chama atenção, a gente precisa fazer só porque é obrigatório. Uma verdade sobre seguro. É necessário. Salva vidas. Que ficam. Que ficam. Ou, no caso de patrimônio de alto grau de dano, salva a empresa, né? Salva a empresa. Salva o CNPJ. E quando salva CNPJ, quando salva a empresa, salva a vida. Porque muitas mais, né? Muitas mais, porque por trás daquele CNPJ tem vários colaboradores que têm várias famílias que dependem daquela empresa. Erro feito no mercado por nós que devemos levar essa clareza sobre o que é o seguro, que atrapalha a nossa operação, por profissionais ruins ou não capacitados. Vender por vender. Empurrômetro? Empurrômetro. Vou lá, eu preciso bater minha meta, eu vou empurrar a goela abaixo aqui com a venda casada de tudo que eu tiver para você e é isso. Vender por vender. Eu preciso vender. Eu sou vendedora. Eu gosto de ser vendedora. Mas eu quero vender aquilo que o meu cliente precisa e aquilo que vai fazer a diferença na vida e na operação dele. Coisas que as pessoas não conseguem ver sobre os bastidores do seguro, do risco de seguradora, de quem está desse lado aqui. A regulação, o time interno. A regulação do sinistro é o seguinte, teve o sinistro, é ter alguém competente que defenda o segurado. Sim, é alguém que está ali. Primeiro que já é 24 horas. O sinistro ele pode acontecer a qualquer momento. Nem todo mundo que vende seguros não faz a regulação, não está junto na hora?
Mas esse bastidor, ele existe para todo mundo. Em Mas algum a momento maioria ele não está. existe. A maioria não está nesse bastidor Não de está nesse bastidor, acompanhar mas a revolução. nós fazemos exatamente esse bastidor que eu tô falando, esse bastidor Carraro, sabe? É de um time interno que está cuidando de tudo para o cliente descansar. Então, o cliente tem aquela segurança de eu tive um sinistro, eu vou comunicar aquele sinistro e ele não sabe o que está acontecendo do lado de cá. Então, a gente tem um time que está acordado, que está correndo atrás de cuidar do motorista dele que está ali, cuidar da carga dele que está ali. Mais importante ainda, o motorista está com vida, está tudo certinho, a marca dele. Ele levou anos para construir aquela marca. E o nosso time está ali cuidando para que aquilo não seja exposto. Que bom. Uma referência de vida para você. Uma pessoa. Minha mãe. Mãe. Manda abraço. Conheci lá no evento da Carrara, porque os melhores vendedores nossos puderam levar o acompanhante e a Elaine levou a mãe. Um beijo. Desci com ela na boia lá no Beach Park. Que fantástica. Como que é o nome dela mesmo? Nilva. Dona Nilva, um beijão para a senhora, viu? Uma referência sua como no GR, dentro do GR. De todas as pessoas para uma referência de conhecimento, de saber ensinar, de ser do bem. É o Eliel. Eliel? Eliel porque eu conheço a história do Eliel. O Eliel, da Buoni, no momento que ele decide fazer a primeira escolta da primeira demanda que teve na empresa dele, a forma como ele vendia, e a forma como ele entregava, e a forma como ele cresceu, e construiu um conceito de gerenciamento de risco, tanto que a Buoni se tornou a referência no Brasil. Apesar desse pouco tempo, uma referência no seguro. Marcos Carraro. Aí não tem jeito. Não pode jogar dessa lista, mas tá bom, mas vou considerar isso aí, tá? Nós estamos numa época que nós mesmos abrimos o nosso coração. O Carraro Cast é para abrir o coração, para formar. Nós estamos tudo juntos, não somos concorrentes, não. Nós somos do bem e fazemos do bem. E assim, para mim eu tenho referência, mas eu não vou falar hoje, que tem me ensinado muito nessa nova fase. É mais novo que eu falo, cara, você nasceu 15 anos depois de mim. Se fosse o contrário, eu seria até presidente do Brasil. O cara tem me aberto a mente demais. Mas eu sei que você também tem estudado e ouvido bastante podcast tal. Uma referência hoje de um cara firme, um cara visionário nessa hora que você tem escutado bastante. Joel J. Não é porque nós estamos no estúdio dele, não? Não é. Estamos aqui, o trabalho devolve. Você falou com ele, né? Onde, falei com ele. Como que foi? Tive a oportunidade de falar com ele. Extraterrestre, ele? Que cara sensacional. Eu acho que, assim, pouquíssimas pessoas me tirou o chão na vida. Pouquíssimas pessoas me tirou o chão de me deixar ansiosa, de me deixar nervosa. E ele foi uma dessas poucas pessoas. Uma luz, né? Ele impacta, sabe? Eu acho que 40 minutos após ter conversado com ele, eu ainda estava assim, em êxtase. É estranho a forma como ele fala, a forma como ele ensina, como ele impõe, como ele... É claro, sabe? É tudo muito claro. Manda um recado para ele. Manda um recado, olha lá e manda um recado para ele. Vamos ver. Joel, estou aqui hoje no seu estúdio gravando e que honra ter tido aquela 1 hora de conversa com você ontem. Que aprendizado eu saí dali. Eu saí dali com uma meta traçada. Eu saí dali com quais são os meus objetivos para esse ano de 2026 e onde eu quero estar no ano de 2027. Muito obrigada por ontem. Muito sucesso, muita luz. Você é luz na vida das pessoas, que você continue sendo assim. Estamos chegando ao fim. Que pena, porque a conversa com você tá boa demais. Podíamos falar muito mais sobre risco, gerenciamento de risco, pessoas, treinamento. Meu Deus do céu, que fantástico. Mas o último quadro disso é o seguinte: você volta 20 anos atrás e fala para aquela Elaine que tinha 15, 16 anos, manda uma mensagem para ela. Você vai errar nessa trajetória, muitas vezes, mas não desista.
Porque o que Deus tem para você é lindíssimo. Você não tem ideia de onde você vai chegar. Então persista, resista e continue. Chore menos, pelo amor de Deus. Mas continue. Continue, que o que está guardado para você é extraordinário. Você está vivendo um pouquinho dessa plenitude já, né? Sim. Eu vivo hoje o extraordinário de Deus na minha vida, Marcos. Eu vi a felicidade sua do que você proporcionou para sua mãe. Eu vivo hoje o extraordinário de Deus na minha vida. Quando eu olho 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás, eu refaço a minha linha do tempo e eu me vejo exatamente como nós falamos aqui, com uma lata d'água na cabeça, um chinelo havaiano no pé, a unha assim que a gente usava fogão de lenha e as panelas da minha mãe tinham que ficar brilhando, então tinha que passar bombril naquela panela. Então, hoje eu vivo o extraordinário de Deus na minha vida. Eu acho que você nunca me viu reclamar. Acho que você nunca me viu falar assim, Não vi eu mesmo. fui dormir tarde, Já tenho tomou que bastante acordar paulada, né? cedo. Muito. Com clareza, com transparência, mas com muito amor, né? Você nunca me viu murmurar. Porque o dia que eu reclamo, eu falo assim, opa, peraí, você tá reclamando de quê? Acorda pra vida. E aí, uma menina muito jovem me fez uma pergunta ontem. A Mariana, filha da Neide, ela me fez uma pergunta ontem e falou assim, Eulaine, eu fico olhando que você tá no meio de um monte de gente importante e pra você tá. E você continua da mesma forma que você fala com as pessoas mais simples, assim, você tá falando com os mais importantes e tá tudo bem. Eu tenho observado você desde a hora que você chegou e você cumprimenta todo mundo, assim. O que que faz você ser assim? Por que que você é assim? E eu tenho um Deus que nunca me deixou desistir de nada. Nada. Então, esse mesmo Deus que Então, o recado principal é: não desista, o extraordinário está guardado para você. O extraordinário está guardado para você. Essa é a frase. Não desista, o extraordinário está guardado para você. É isso. Manda o recado final, então, pro pessoal que está nos ouvindo, seus amigos, sua família, para quem se quiser. Olha onde eu cheguei, gente. E se eu cheguei aqui, saindo de onde eu saí, é possível que cada um que esteja ouvindo esse podcast saia de onde você estiver. E que você alcance os locais mais lindos que a vida tem para você. Porque existem locais extraordinários e existem pessoas extraordinárias que vai fazer isso acontecer na sua vida. Um beijo. Um beijo para vocês, fica com Deus. E como eu já anunciei, nós temos o podcast sempre de terça-feira, às 12 horas, lançado, um específico para o transportador, falando para o transportador, estando junto, estando do lado, brigando por você. E para isso a gente tem que fazer cultura, disciplina e educação. Vamos junto nessa empreitada. E tá aqui embaixo, em algum canto, nos siga nas redes sociais, né? Instagram, YouTube, porque você nos seguindo, você principalmente que é do ramo de transporte, você está ajudando a gente divulgar e ir para frente e junto, tá de braço para fazer com que essa categoria seja conhecida, reconhecida e vista pelo trabalho que ela faz. Fica com Deus, um abraço de Marcos Carraro, esse é mais um Carraro Cast, o ecossistema de Empresa 360, que de vez em quando vai ter um episódio igual esse, que vai ser de quinta, que é um especial mais voltado ao seguro, mas também sem deixar de falar de transporte. Um beijo a todos.